Muito bem, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o alicerce da fé e a importância que isso tem em nossas vidas, né? E é sempre interessante pensar que quando nós estamos depois da missão, já passou por esse período, né? Tão importante aqui no campo, falando com tantas pessoas, a gente se esquece de algumas coisas básicas. Ontem eu estava conversando com uma de nossas missionárias retornadas e ela me falava de um problema na qual ela está passando, vivenciando com o seu marido atualmente. E fiquei pensando, poxa, onde está o alicerce da fé? E aí percebi que às vezes a gente pensa que ao sair da missão, por ter feito a missão de 2 anos, está tudo certo e que vai dar tudo certo. Mas, lembrem-se, para que tudo seja exatamente correto e tudo dê certo, você precisa manter o alicerce da fé. Uma coisa bem importante que falou o Hiram Smith, ele falou uma coisa bem interessante, né? Sempre sobre pregar os primeiros princípios do Evangelho. Preguem esses princípios repetidas vezes. E então verão que, dia após dia, novas ideias e mais luz a respeito deles lhes serão reveladas. Vocês podem crescer nelas de modo a compreenderem-nas claramente. Vocês serão capazes de fazer com que elas se tornem mais facilmente compreendidas pelas pessoas que vocês ensinarem. Então, esse princípio que o Hiram nos explicou é que a gente precisa realmente estar sempre lembrando daquilo que nós pregamos, dos momentos na qual nós trabalhamos e, enfim, de todas as coisas que nós fizemos dentro dos princípios que nós vivemos nesse período de 18 meses ou de 24 meses. Então, não se esqueçam que boa parte das verdades, né, na qual nós temos aqui, é destacada como... Lembrando que o profeta ele trouxe muitas coisas à luz. E isso tem que nos ajudar a manter o quê? O nosso testemunho, fortalecer os novos passos da vida e não perder realmente o caminho e aquilo que ele espera de cada um de nós. Por isso, por meio de Joseph, nós sabemos que Deus é o nosso Pai, que nós somos seus filhos espirituais. Nós nunca podemos esquecer disso para não perder a fé, não perder o desejo de continuar. Lembrar que nós vivíamos com o Pai Celestial antes de nós nascermos aqui na face da Terra. É muito importante a gente ter essa lembrança, crença, essa motivação para levantar da cama todo dia. A família pode ser unida na presença do Pai Eterno, por meio das ordenanças no templo. Então, você que está se casando, como Sister da Silva se casou com a Dermelo recentemente, foram ao templo. Então é importante que a gente vá ao templo. E depois, não é só ir ao templo e ser selado e falar, puxa, agora estou garantido. Não, tem que continuar renovando a sua ida ao templo. Eu estou ansioso para que o templo de Porto Alegre abra e os demais templos do Brasil todo, para que a gente possa ter essa bênção de continuar na casa do Papai Eterno. E isso é muito importante. Então, por meio da expiação de Jesus Cristo, nós podemos ser, de fato, admitidos na presença do Pai Celestial de forma muito, muito forte. E a expiação de Cristo deve ser algo que realmente nos ajude, nos fortaleça, nos dê realmente força, para que a gente possa entender a verdade e possa compreender todos os princípios que são inerentes à nossa vida aqui na Terra. É muito importante também que cada um de vocês possam ter um exemplar do Livro de Mórmon. E esse exemplar, ele precisa ser algo não somente para ficar lá na estante, ele precisa realmente, de uma forma muito prática, fazer parte da sua vida, todos os dias. Então lembre-se o seguinte, o Livro de Mórmon, ele como um outro testamento do Salvador Jesus Cristo, ele basicamente é a prova do Senhor, né? A prova do amor dele por seus filhos aqui na face da terra. Mostra que o Pai Celestial fala a cada um de seus filhos. E é importante que, ao ler esse livro,
essas histórias que estão ali contidas, nós precisamos continuar orando, precisamos continuar trabalhando. Lembre-se que é bom falar para outras pessoas na rua, continuar com o espírito missionário, não para que você, mesmo no seu trabalho, na sua faculdade, sei lá, né, entre os seus familiares que ainda não são membros, né, testifique desse livro, fale dele. Isso vai fazer bem para cada um de vocês que já deixaram o campo missionário. Explique às pessoas que é muito importante que eles aceitem o livro de Mórmon como uma revelação do Pai Celestial. Então, não basta somente ter feito uma missão. A gente precisa continuar desenvolvendo uma série de tarefas e coisas que podem realmente nos ajudar nesse processo. O Elder Holland, quando ele, não sei se vocês se recordam dessa passagem no Pregar no Evangelho, ele falou, né? A primeira coisa que você deve fazer quando um pesquisador lhe disser que não leu o livro de Mórmon e não orou a respeito dele, é ficar arrasado, né? Então, se eu ligar para vocês e aí perguntar, e aí, Elder ou Sister X, você está lendo o livro de Mórmon? Você fala, presidente, poxa, faz, sei lá, 6 meses, 1 ano, quase 2 anos que eu não sei mais o que é o livro de Mórmon, eu deixei do lado, né? Não estou vendo mais. Então eu vou fazer essa cara assim, ó. Puxa vida, né? Então, na maioria das vezes, damos muito pouca importância a tudo isso. Trata-se da vida eterna, meus queridos filhos missionários. Trata-se da vida eterna. Você ter um testemunho do livro de Mórmon. E esse é o grande segredo, né? Leitura diária desse livro. É o caminho mais importante que qualquer pessoa, aqui está como pesquisador, mas qualquer pessoa precisa tomar na vida. Mas se ele não souber disso, pelo menos você deve saber. Porque você, por um período da sua vida, pregou, levou esse livro e procurou fazer com que muitas pessoas pudessem ter esse testemunho. Então, assuma o controle. Procura realmente ensinar a você mesmo, com autoridade novamente, e procure entesourar esses ensinamentos na sua mente. Então, baseado nisso, a leitura ela é muito, muito necessária e muito importante para o vosso fortalecimento. Em 1 Nef 13:39, ele fala, né, depois de haver chegado a eles, vi outros livros surgirem pelo poder do Cordeiro, trazidos a eles pelos gentios, para convencer os gentios e os remanescentes da semente de meus irmãos, e também os judeus que estavam dispersos por toda a face da terra, de que os registros dos profetas e dos 12 apóstolos do Cordeiro são verdadeiros. Então, esse é o registro que está em 1 Nef 13:39, e é interessante pensar nisso, né? É interessante pensar que a gente tem um registro sagrado, sério, preservado, para nos trazer, nos convencer sobre o Salvador e também as coisas mais importantes da nossa vida. Aqui também nós podemos destacar que na nossa missão, eu vou colocar aqui na nossa vida, né? Uma coisa que a gente fala sempre para os missionários, e agora é isso que eu te digo, que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo, a fim de trazeres almas a mim e descansares com elas no reino de meu Pai. Amém. Essa sessão de Doutrina e Convênios, sessão 15, versículo 6, ela não se encerrou quando você terminou a missão. Então, mesmo que você pense, já sou um missionário retornado, não preciso fazer mais nada, eu não preciso ler o livro de Mórmon, ou eu não preciso mais orar, ou eu não preciso mais ler a Liahona, ou eu não preciso ir ao templo, a coisa de maior valor para você em sua vida é manter as coisas básicas funcionando. Se você não mantiver isso, vai ser bem mais complicado e você vai perder o caminho. E para que isso aconteça, continue levando a palavra a outras pessoas. Isso vai ajudar muito. Vai te dar aquele start na sua mente. Opa, preciso fazer algumas coisas para poder levar a palavra e para ser um bom exemplo para outras pessoas. Então,
A pergunta é, como podemos avançar em direção ao Senhor? Vocês estão vendo aqui o Monte Everest, né? Esse é o monte mais alto na face da Terra. Ele tem 8.838 metros. E é interessante que muitas pessoas já perderam as suas vidas tentando chegar no cume desse monte. Alguns foram resgatados quase já sem vida. Outros se perderam por dias, semanas, nessas encostas gélidas. Muitas pessoas saem de muitos lugares do mundo para desafiar essa montanha. Mas vejam, alguns conseguem chegar ao topo. E para chegar ao topo precisa muita disciplina. Muita disciplina. A pessoa tem que fazer um trabalho muito forte no seu intelecto, a pessoa precisa realmente ter muita vontade. Então, pense, para chegar ao reino do Papai do Céu, será que vai ser fácil? Eu quero dizer para cada um de nós que estamos aqui ouvindo, vendo, que para poder ir para cima, para o alto e avante, a gente precisa ter muita disciplina, ser muito forte. Eu queria prestar meu testemunho a vocês e dizer que eu sei que cada um que prestou o seu trabalho, que fez a sua parte, que procurou desenvolver todo assim, o seu testemunho, né? Só para ir para cima e para o alto, fez aquilo que realmente o Senhor mais esperava, que era desenvolver os seus talentos, desenvolver realmente coisas importantes, como aprendeu a falar, aprendeu a ter um coração conectado, né? É tão importante que vocês possam lembrar dos dias bons e até dos dias ruins também, mas que você possa realmente vencer todas as suas dificuldades e que esse momento te ajude a ir para cima. Porque para baixo, gente, a gente não precisa fazer muita coisa não. É só não fazer nada, você já vai para baixo. Para cima, para subir o monte, você tem que se preparar, você tem que ter corda, você tem que ter fé, você tem que laçar lá uma ponta e puxar, ou seja, tem que ter muito trabalho. Não é fácil chegar no topo, não é fácil chegar no cume do monte. Então que vocês possam não se esquecer de continuar fazendo a sua parte cada dia, mesmo casado, mesmo solteiro, faça a sua parte cada dia. Tenha coragem de levantar da cama e fazer a sua cama cada dia. Quero deixar isso em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. E lembre-se, nós amamos vocês. Um grande abraço. Força!